faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Encontra o seu lugar, sente-se e canta. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E é isso mesmo que o Senhor fez a Luzia conduzir-nos durante a oração da manhã. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Pois assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas. Veja, não é no meio das ovelhas boazinhas, limpinhas, bonitinhas, não. Quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas em dia de nuvens e escuridão. Eu as retirarei no meio dos povos e as recolherei do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis do país. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e no alto monte de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo redil e pastarão em suculentas pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Veja, é o Senhor mostrando a sua iniciativa. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada. Sim, aquela que quebrou a perna, quebrou essa pata, quebrou aquela pata. Eu mesmo enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Esta palavra, porque você conhece a ligação direta desta passagem do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus falando a respeito, ele é o pastor. Eu sou o pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Jesus diz mais: eu sou a porta das ovelhas. É por ela que elas entram. Eu sou a porta. Não somente eu sou o pastor, mas eu sou a porta. E eu sou o bom pastor. E quando Jesus fala de bom pastor, ele não está falando assim de bonzinho. Não, ele está falando na mesma expressão que nós usamos quando dizemos um bom mecânico, uma boa cozinheira. Pode ser que a pessoa seja até má de coração, mas de mecânica ele é bom. Talvez seja até uma pessoa neurastênica, neurótica, mas de cozinha ela é boa. É nesse sentido que Jesus está falando. Claro que Jesus também é bom, mas ele não está falando a respeito desta bondade. Ele está falando: eu sou o pastor competente. E tanto lá no Antigo Testamento
com Ezequiel. Como no Novo Testamento, o próprio Jesus falando que ele é o pastor, ele apresenta o pastor e a ovelha num sentido de luta, num contexto de luta. Aqui ele está mostrando em Ezequiel ovelhas desgarradas. E por que desgarradas? Porque o lobo entrou no meio e dispersou. Usando uma palavra bem brasileira, fez um esparramo, porque claro, na hora que o lobo entra para pegar alguma, não somente ele pega aquela ovelha que ele conseguiu abocanhar, mas vendo aquilo, vendo aquela agressão terrível, as ovelhas todas se desgarram. É um esparramo. Imagina como que não ficam as ovelhas na hora que o lobo entra no meio do redil, entra no meio das ovelhas. Jesus fala da mesma forma. Ele até diz que o mercenário, o empregado que ganha para trabalhar de pastor, veja, ganha para trabalhar de pastor. Quando vem o lobo, ele foge, porque ele não é pastor. Mas Jesus disse, mas o pastor, quando vê o lobo, ele enfrenta e ele luta corpo a corpo com o lobo por causa das suas ovelhas. E aí nesse contexto que Jesus diz, o ladrão, e esse ladrão é o próprio lobo, e você sabe de quem Jesus está falando. Quem é esse ladrão, quem é esse lobo? Ele só vem para roubar, matar e levar à perdição. Isso é João 10:10, é até fácil de guardar, João capítulo 10 e versículo 10. O ladrão, o lobo, só vem para roubar as ovelhas, roubar as coisas mais santas que nós temos, roubar o seu casamento, roubar o seu marido, roubar a sua esposa, porque hoje também muitas esposas que estão sendo roubadas. O marido quer seguir o caminho de Deus, mas infelizmente ela ficou com a cabecinha fraca, por causa das amigas, por causa da televisão, por causa das novelas, por causa das conversas, por causa da mentalidade, os chás que ela andou frequentando, a conversa das amigas. Ela ficou com a cabecinha fraca e ela é que se dispersa. Infelizmente, estão nos roubando as coisas mais preciosas. Imagine o que seja roubar a mãe de uma família. E quantas mães de família estão sendo roubadas? Aliás, deixa eu dizer, todas as noites acontece rapto nas nossas casas. Das 6h30 às 10, gente, é um rapto terrível nas nossas casas. E a gente mesmo abre o canal para o lobo poder entrar e saltar assim, livremente, em cima das nossas mulheres, das nossas mães, em cima das nossas jovens, em cima da família. Porque você conhece muito bem qual é a temática e o que é que as benditas novelas estão apresentando em todos os canais, Jesus está falando nesse contexto. Infelizmente, o lobo entrou no meio das ovelhas. E justamente por isso, porque o lobo entrou no meio das ovelhas, porque as ovelhas abriram a porta para o lobo entrar. Infelizmente, nós ovelhas abrimos, escancaramos as portas para o lobo entrar. Jesus, vendo o estrago que aconteceu no meio do seu redil, no meio das suas ovelhas, ele mesmo tomou a iniciativa. Eu vou me colocar no meio das minhas ovelhas. Gente, graças a Deus que é assim. E saiba, agora está acontecendo uma luta corpo a corpo entre o pastor e o lobo. É evidente que o lobo é muito mais é evidente que o pastor é muito mais do que o lobo, nem há comparação. Nós às vezes pensamos que entre o pastor e o lobo, eles têm a mesma força. Não. O demônio, ele é como um micróbio diante de Deus. Apenas que você sabe que micróbio faz um estrago. E quando o micróbio entrou e fez o seu estrago, é preciso que o médico intervenha. O médico é muito mais do que o micróbio, mas que o micróbio faz, estrago faz.
vendo justamente que nós abrimos as portas para os micróbios entrarem, Jesus entra em ação para nos defender. Já começo dizendo, é por isso que você precisa se colocar ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, especialmente se a sua família já foi invadida. E quantas famílias invadidas, meu Deus do céu? Invadida porque o marido já foi atingido, já foi abocanhado, já foi preso pelo lobo. Se a sua esposa, infelizmente, já foi atingida, se seu filho, se sua filha já foi atingida, porque além de tudo, o que acontece com as drogas, o que acontece com a bebida, o que acontece com os nossos jovens de uma vida prostituída, não tem outra palavra para usar. É triste ter que dizer que muitos dos nossos filhos, muitas das nossas filhas vivem uma vida uma vida prostituída. A vida que eles vivem é prostituída, porque escutam música prostituída, porque veem filmes e vídeos, porque têm conversas, porque vivem num meio de futilidade e mais ainda, no meio de prostituição, onde os nossos jovens se prostituem baratamente, onde praticamente se entregam um ao outro na experiência de um sexo desregrado. É isso que está acontecendo nas nossas famílias. Então, justamente, se você já tem essa triste experiência de ver o seu rebanho, que é a sua família, na qual o Senhor te constituiu pastor. Interessante que existe também a realidade da pastora, porque muitas vezes é preciso que a família tome conta do rebanho. Até você se recorda da realidade de Portugal. Eram 3 pastorinhos, dos quais 2 eram meninas. O Francisco era menino, mas a Lúcia e a Jacinta eram meninas, eram pastorinhas. Muitas vezes é a mulher que se põe como pastora, e realmente Deus constituiu você pastora desse rebanho que é a sua família. Deus constituiu você pastor desse rebanho que é a sua família. É por isso que agora mais do que nunca você precisa se colocar ao lado de Jesus, o pastor, porque Ele mesmo tomou a iniciativa de vir em defesa do rebanho que é dele e que é seu. Por isso, você precisa abrir parceria com Jesus. Por amor de Deus, abra a parceria e seja um com Jesus, porque Ele não está aí de dedo levantado para condenar a sua família, não, para condenar o seu marido que se prostitui, seu marido talvez que adultera. Ele não está aí para levantar o dedo contra você, os erros que você comete, não. Mesmo que você seja o culpado dentro da sua casa, mesmo que seja você o atingido pelo lobo, Jesus não está aí de dedo levantado para te condenar e para te pôr de lado, não, ao contrário, Jesus entra nessa briga para resgatar você, esteja você em que situação estiver, mesmo se você seja na família, porque estamos falando de família, o filho descabeçado, a filha revoltada, se você é a ovelha negra da sua casa, Jesus não está descartando você, não. Jesus não está colocando você de escanteio. Pelo contrário, para Deus não existe sucata, para Deus não existe lata do lixo. Talvez até você se considere, talvez até, quem sabe, sua família já considerou você a ovelha negra, portanto sucata, lixo, não quer mais saber de você. Mas saiba, Jesus está interessado em você, como está interessado em cada um dos membros da sua família. Ninguém é um caso perdido para Jesus, saiba disso. Pessoa nenhuma da sua casa é um caso perdido. Pessoa nenhuma da sua casa é um caso perdido. Não é. Eu fiquei muito contente quando a Luzia me contou, porque eu também não sabia disso. Eu tenho a impressão que muita gente não sabe o que aconteceu com Santo Agostinho. Nós conhecemos aquilo que todo mundo conhece, que Agostinho durante muitíssimos anos viveu uma vida longe de Deus, afastada de Deus. A mãe dele, Mônica, rezou cerca de 40 anos para a conversão de Agostinho, que Agostinho já vivia com uma mulher, Agostinho já tinha um filho,
aquele que depois tornou-se Santo Agostinho, aquele que depois tornou-se bispo de Hipona, mas teve toda essa vida. É isso que nós conhecemos. Mas a Luzia ficou conhecendo e me contou, e eu fiquei muito contente, o outro lado da medalha, o lado daquela mulher que viveu com ele, que aliás a verdadeira história é essa: quem seduziu aquela mulher foi Agostinho. Ele ainda não era nem padre nem bispo, ele era um jovem muito inteligente, muito brilhante. Naquele tempo a carreira mais brilhante era de direito, ele fez direito, era um excelente orador, persuasivo, tinha uma dominação sobre as pessoas, uma influência sobre as pessoas. E Agostinho seduziu, literalmente, aquela moça, e começou a viver com ela sem casamento, sem nada. Ela ficou como que dependente afetivamente dele também, porque ele era um rapaz brilhante, bonito, endinheirado. Mas interessante, ela vivia inquieta, ela não estava satisfeita com aquela vida, ela sabia da verdade, ela tinha o temor de Deus no seu coração, ela não estava contente com aquela vida. Mas só que ela não conseguia nada com Agostinho, ainda mais depois que ela ficou grávida, e veio um menino como consequência daquela união. Ela ficou mais amarrada ainda, não somente afetivamente, mas agora ela necessitava de Agostinho para poder sustentar o filho. Ainda mais imagina naquela época que a mulher não tinha como trabalhar, como ganhar, ou ela acabava de se entregar numa vida prostituída, ou ela não tinha como sustentar o seu filho, então dependia de Agostinho. Mas impressionante, chegou um momento em que ela se decidiu, porque ela ouviu uma pregação, porque Deus tocou o coração dela, porque ela foi e se confessou, e ela se decidiu: ou Agostinho resolve essa situação, e ele se converte também e nós nos casamos, ou eu rompo com essa vida, porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Mesmo que eu tenha que mendigar para sustentar o meu filho, mas eu não quero mais viver assim. E ela foi a Agostinho e falou francamente a ele da sua decisão. É claro que Agostinho não acreditou que ela fosse capaz de fazer isso. Muito orgulhoso, muito vaidoso, Agostinho não fez caso. E ela abandonou Agostinho. E ela rompeu relações com Agostinho. E não quis mais saber. E Agostinho tentou como um homem, não é? Que tem a sua amante, tem a sua companheira, vive relações sexuais com ela. Agostinho cercava por todos os lados e ela não cedeu. Aquele foi o primeiro baque em Agostinho. Nunca alguém tinha enfrentado o orgulho de Agostinho desse jeito. A gente foi como que o golpe de salvação de Deus para o resgate de Agostinho. Foi a partir disso que ele começou a cair em si. Graças a Deus entrou Santo Ambrósio na situação, que naquele tempo era bispo. Foi daí que Agostinho começou-se a chegar à igreja. O resto você conhece, ele ouviu aquela pregação de Ambrósio, que era o bispo naquele momento, que depois ele vai substituir como bispo também. E daí Deus toca o coração de Agostinho. Daí Agostinho se converte. E se converte radicalmente. Daí começa todo um processo de verdadeira conversão. Não é que houve aquele momento, tudo, não. Daí ele caiu em si, daí ele rompeu com o pecado, daí ele viu o seu pecado e se arrependeu, daí ele
começou toda uma mudança de vida, e vai um processo, e Agostinho, vendo que já tinha perdido muito tempo, que já tinha prejudicado muito, daí ele retoma um caminho de santidade, e aí está o bonito. E ele tanto fez, ele tanto se entregou a Deus, ele tanto se entregou à igreja, que impressionante, ele foi escolhido como que por aclamação pelo povo. Quando o bispo morreu, era preciso agora um outro bispo. Agostinho não era nem nada, não era diácono, não era padre, mas o povo escolheu pela sua santidade de vida agora, para ser o bispo de Hipona. E daí teve que ser ordenado diácono, depois padre, depois bispo, para poder tomar posse da diocese, porque a vontade de Deus se manifestou assim, naqueles começos. Muitas vezes aconteceu assim, o próprio povo aclamava o bispo que Deus queria, a voz do povo acabava sendo a voz de Deus. Mas veja, tudo começou lá atrás, com aquela mulher, que graças a Deus, tomou uma decisão. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o problema, eu não sei por onde o lobo entrou, e por onde o lobo atacou, e abocanhou as ovelhas da sua família, mas tenha certeza, não existe caso perdido, não existe caso sem solução. Humanamente, Agostinho era um caso perdido. Veja, deixa eu dizer as palavras claras, através da própria amante de Agostinho, é que Deus acaba salvando Agostinho, convertendo Agostinho e fazendo de Agostinho santo, tanto assim que hoje ele é Santo Agostinho, e todo mundo cita Santo Agostinho, e dessa mulher a gente não sabe nem o nome. Mas para Deus, tanto é santo ele como é santa ela. Talvez você nunca chegue a ser canonizado e, portanto, feito santo de altar. Mas Deus tem um plano. Provavelmente a aliada do bom pastor, que quer entrar em ação, lutando corporalmente com o lobo, talvez, esse aliado, esta aliada de Jesus, é você. Por que você não assume? A aliada de Jesus, que queria salvar a ela, salvar o seu filho, salvar Agostinho, era aquela mulher amante de Agostinho. Por isso que eu digo, eu não sei a sua situação, talvez até você seja uma mulher prostituída, uma mulher amante. Eu estava ouvindo um caso de uma pessoa, de uma mulher, dizendo e chegando, e falando ao Sidney, já faz tempo que eu quero sair dessa vida de adultério, porque eu tenho vivido uma vida de adultério, mas eu quero sair, e eu venho aqui para que alguém reze por mim. Eu não tenho conseguido, porque eu quero sair dessa vida de adultério. Claro, o Sidney não esperou mais nem nada, ali mesmo onde ele estava, já rezou por aquela senhora. Talvez você seja um caso assim. Desculpe, talvez você seja o adúltero da sua família. Me desculpe falar assim, estourado. Talvez você seja o adúltero da sua casa, o marido adúltero, que está sendo infiel não somente à sua esposa, infiel aos seus filhos, infiel à sua família, infiel ao seu Deus, e infiel também com aquela com quem você adultera, porque na verdade isso também é infidelidade. Você está fazendo uma coisa injusta, você não tem o direito de fazer isso, mas Deus não despreza você, Deus não descarta você, pelo contrário, Ele se faz o seu pastor, e assim como o Senhor resgatou Agostinho, e fez de Agostinho o que ele é, Santo Agostinho, Deus é capaz de fazer de pedras filhos de Abraão. Acredite nisso, acredite nisso, minha filha,
Acredite nisso, você que é jovem, talvez você como jovem, como rapaz, como menina, seja a ovelha negra da sua casa, ou pela droga, pela bebida, ou por uma vida prostituída, não sei, talvez você já deu muita dor de cabeça a seu pai, sua mãe, talvez você não seja o culpado, talvez você seja a vítima, a pessoa revoltada da sua casa, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da separação dos seus pais, por causa daquilo que se vive na sua casa, talvez você seja a pessoa revoltada, mas saiba, Deus pega as pessoas mais imprevistas para serem os seus aliados no resgate, mas que Ele precisa de alguém dentro do rebanho. Para se aliar a Jesus, o bom pastor, Ele precisa. E Jesus não segue hierarquia. Claro, se o marido, se o esposo é o primeiro a se prontificar, a ser o aliado de Jesus, é claro que Jesus aceita. E que bom se é o marido, se é o esposo, quem se põe ao lado de Jesus para ser o seu aliado no resgate de toda a família. Mas pode ser que o marido nem queira saber, talvez o marido seja a ovelha negra da família, e o Senhor pode pegar você que é mulher, talvez você mulher traída, mulher despedaçada no seu coração, também pelos maus tratos que você recebeu, ressentida, magoada, ferida pelas coisas que você já viveu. A mãe também, a mãe que já sofreu tanto com os seus filhos, talvez seja você justamente no seu sofrimento, a escolhida para ser a aliada de Jesus. Pode ser que seja você rapaz, pode ser que seja você moça, talvez você menino, menina, seja o aliado de Jesus, e você pode vir a ser, porque Jesus está procurando quem se alie a Ele, para Ele ter uma entrada na sua casa, para resgatar um por um. O que aconteceu com Agostinho e a sua amante, pode acontecer na sua casa. E louvado seja Deus, porque hoje Ele nos trouxe esta palavra. E já a primeira frase da leitura de Ezequiel 34, versículo 11, que a Luzia nos trouxe, nos diz, versículo 11, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas, eu mesmo, porque o lobo entrou aí, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pensa agora na sua família. A sua família é rebanho, a sua família é rebanho de Deus. O próprio Jesus está tomando essa iniciativa dentro desse contexto de luta contra o ladrão, contra o lobo. Ele diz, eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas, como o pastor toma conta do rebanho. Eu mesmo, é Ele. Ele quer abençoar, e a bênção dele é muito concreta. A bênção dele é efetiva. Ele quer realmente entrar no rebanho. Seja você a porta aberta para Jesus poder entrar. Seja você o aliado, a aliada de Jesus. Talvez você seja a vítima, talvez você seja o sofredor, a sofredora da sua casa. Mas Ele quer entrar para você. Aceite, acolha. Nós às vezes pensamos em pastor e ovelha, daquele lado bonitinho, Jesus o pastor, as ovelhas todas branquinhas. Não, Jesus não está falando disso, nem em Ezequiel, nem na parábola do bom pastor. É só você examinar essas passagens, Ezequiel 34 e João 10, todo o capítulo 10 de São João é assim. Ele está falando de um rebanho onde o lobo entrou, e onde Jesus é o pastor. O pastor só vem, o lobo só vem
como ladrão para roubar, matar e levar à perdição. E Jesus logo diz: mas eu não, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida em abundância. É isso que Ele quer para a sua casa. Pede do fundo do seu coração. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Pede do fundo do coração. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha As também. mulheres, cantem vocês. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Sim, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Os homens, juntos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Sim, amém. Abençoa, Senhor, a minha Homens e mulheres de mãos também. levantadas, pensando na sua família concretamente. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E é impressionante como Jesus, nesse contexto de luta, de sofrimento, de dor, se você quer ficar sentado, fique, e até melhor. Jesus nos mostra qual é a sua vontade. Gente, eu vejo uma admirável lógica nas coisas que Deus faz. Muitas vezes eu tenho visto que a missa de abertura de um encontro, de um acampamento, já dá para nós toda a direção. Aquilo que Deus quer fazer naquele encontro, Ele já dá na leitura da missa da entrada. E você se lembra bem qual foi a leitura de ontem, onde Deus nos falava dos seus mandamentos, onde eu mostrava para você aquele texto do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas no teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Deus nos dá ordens como Pai, e Ele precisa dar ordens como Pai. Tu as repetirás com insistência a teus filhos. É obrigação nossa de pais. Eu falava isso na pregação de ontem. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em casa, ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Quer dizer, falar sempre, 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 sempre. Tu as prenderás como sinal à tua mão, e as colocarás como faixa entre os olhos, para ver sempre, para ter sempre diante dos olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Gente, são os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus. E lá no Novo Testamento, agora você pega comigo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: a vontade de Deus é que sejais santos. A Escritura nunca foi tão clara como neste texto. Eu sei que também nós conhecemos muito a tradução: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas está claro, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E aqui, nessa tradução oficial,
da CNBB, a tradução está assim: a vontade de Deus é que sejais santos. Qual é a ordem de Deus para nós? Que sejamos santos. A vontade de Deus é que sejais santos, e que vos afasteis da imoralidade sexual, é que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. A gente fica muito claro que essa passagem onde Deus diz: a vontade de Deus é que sejais santos, esta palavra está ligada ao casamento, está ligada ao matrimônio, está ligada à família. Eu diria, o lugar privilegiado onde acontece a santidade é o lar, é a família. Por mais estranho que possa parecer a nós, pela situação que as nossas famílias vivem, porque nós não podemos olhar a situação das nossas famílias, gente, como coisa normal. Não, se o lobo entrou, se o lobo fez um esparramo, se o lobo pegou 2, 3 dos membros da nossa família, essa não é uma situação normal. Essa é uma situação anormal, e o que nós vivemos infelizmente hoje nas nossas famílias são situações anormais. Não é do jeito que Deus quer, não é do jeito que Deus quer, não é assim para ser, não é o normal. Nós estamos vivendo uma anormalidade, onde a agressão do inimigo é terrível. Isso está ligado com aquela outra passagem do Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, aliás, Apocalipse capítulo 12, versículo 12 também é interessante, essas coincidências providenciais. Apocalipse 12, 12, onde a palavra de Deus nos diz que o inimigo, sabendo, o inimigo é o mesmo lobo, ladrão, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós e veio sobre as nossas famílias com grande furor. Ele já é uma criatura enfurecida, e a palavra de Deus diz que ele veio com grande furor sobre nós. Para quê? Para arrasar. E arrasar por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É a palavra de Deus, Apocalipse 12, 12. Ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande furor. É por isso que os nossos lares, é por isso que as nossas famílias estão enfrentando tudo isso. Não pense que isso seja normal, que essa infidelidade, que essa imoralidade, que os maridos bebendo e se tornando alcoólatras, que as mulheres, mães, esposas perdendo a cabeça, que marido e mulher se separando. Não pense que isso seja coisa normal e coisa do nosso tempo. Não, não existe tempo. A normalidade é a normalidade. Por exemplo, as guerras civis que acontecem na África não é uma coisa do nosso tempo. Paciência, é coisa do nosso tempo. Não, isso é normal, não é o correto, não é o certo, não é assim que Deus quer, e não é assim para ser. É uma normalidade a situação de guerra que vive as nossas famílias. Gente, não é para a gente cruzar os braços e deixa o barco correr, deixa separar, não tem mais jeito. Os nossos filhos se perdendo, os nossos filhos se prostituindo, os nossos filhos entrando na bebida, as nossas filhas, jovenzinhas de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, bebendo, e muitas vezes pai e mãe nem sabem disso. E você sabe que não param nisso, da bebida, elas já vão para os avanços. E quanta menininha já vivendo, filha nossa, neta nossa, já vivendo uma vida prostituída, já tendo como que uma vida conjugal, como se fosse mulher adulta com 25, 30 anos, infelizmente. Desculpe, meninas com 13, 14, 15 anos, experientes, com tantas experiências que elas viveram com rapazes e com homens. É uma tristeza, isso não é normal. Isso é agressão na nossa família. Por quê? Porque infelizmente
O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, ele veio sobre a coisa mais preciosa aos olhos de Deus, que é a família, e ele entrou com tudo para arrasar, para destruir. É por isso mesmo que eu volto lá ao começo. Foi por isso que Jesus, ele mesmo tomou a iniciativa de ele entrar para a defesa da nossa família, e ele entrar em luta corporal com o lobo, e é por isso que ele precisa, dentro de cada lar, pelo menos uma que venha aliar-se a Jesus para ser o objeto, o instrumento de resgate, para que Jesus, o pastor, possa resgatar um por um dos membros da nossa família. E que impressionante, nesse contexto de guerra, porque é uma guerra que nós estamos vivendo, igual a guerra que acontece nas favelas. Nós não podemos olhar apenas Bogotá, Medellín, a Colômbia, não, aqui nas nossas cidades, e não é só no Rio de Janeiro não, muitas e muitas cidades, nós temos uma verdadeira guerra, onde jovens, onde filhos dessas cidades estão morrendo, por causa da guerra que está acontecendo, guerra no campo, no mundo das drogas, guerra no mundo da prostituição, guerra no mundo da corrupção. Justamente nesse ambiente de guerra, o Senhor vem dizer, a vontade de Deus é que sejais santos. Gente, parece absurdo, mas é impressionante. O Senhor vem dizer, neste contexto, meus filhos, esta é a vontade de Deus, que sejais santos, que vos afasteis da imoralidade sexual. Portanto, gente, é preciso romper com todo tipo de imoralidade sexual, porque aí está o vírus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Está claro, porque se nós deixamos que o inimigo entre, através dessa frestinha que a gente dá, dos erros na sexualidade, dos deslizes, nas aberturas na sexualidade, porque eu sei, tem muita gente querendo escancarar as portas, pelas novelas, pelos vídeos, pelos filmes, pelas revistas, pelas conversas, e achando, não, é normal, é preciso, para se poder ter mais prazer, porque temos que conhecer novas experiências e tal. A imoralidade está entrando mesmo no leito conjugal das famílias, e o Senhor vem dizer, assim como é preciso para acabar com uma doença, ser radical e erradicar aquela doença, é preciso exterminar com os micróbios que estão causando aquela doença, é preciso erradicar. Eu me lembro quando eu tive tuberculose, portanto o bacilo de Koch, que provoca a tuberculose. Gente, foi uma guerra. Todos os dias eu tomava aquela injeção dolorosíssima. Como é que chama aquela injeção? Dói toda a vida. Bezetacil. Era um dia num braço, outro dia no outro. Meu braço já estava, parecia mão de lavrador calejada, porque cada dia era uma injeção num dos braços. Naquele tempo, né, faz, graças a Deus, bastante tempo, isso aconteceu lá em 1969, são mais de 40 anos, mais de 30 anos, graças a Deus, 32 anos que isso aconteceu. Foi uma guerra, para quê? Para exterminar com todos os bacilos. Eu não podia continuar com bacilo nenhum, e foi uma alegria quando o exame mostrou que eu não estava mais positivo, quer dizer, eu não tinha mais nenhum bacilo de tuberculose. Daí começava a cura, porque enquanto houvesse bacilo, a cura não tinha ainda começado, estava apenas na guerra de acabar com os bacilos. Deixa eu dizer, a vontade de Deus é a sua santificação. Deus quer que você seja santo, Deus precisa, a vontade de Deus é que sejais santos. Para salvar a sua família, meu filho, você precisa ser santo. Você esposo,
Você marido, você pai, você precisa ser santo, e você não pode pretender ir com menos, não, porque a guerra é tão grande, ou você entra com santidade, ou você não consegue nada. Para você poder entender isso, é só olhar, quem de nós hoje aceita receber uma injeção, com uma agulha que já foi usada para não sei quantos, ou uma seringa que foi usada, porque antigamente, até nesses tempos que eu estava no sanatório de tuberculosos, ainda era assim, aquelas seringas feitas de vidro, estavam lá colocadas, era água quente, era água fervendo, onde se colocavam, nem era uma autoclave, era simplesmente água fervendo, onde se colocavam todas aquelas seringas, e onde se colocavam as agulhas também. Então se tirava da água fervendo, e usava para todo mundo, se usava para todo mundo. Hoje quem é que faz isso? Ninguém, porque todos hoje sabem dos riscos, de contaminação, de passar de um para o outro, doenças terríveis, não é só a AIDS não, outras também, hoje já se sabe muito bem a respeito disso. Aquela seringa e aquela agulha precisa ser esterilizada, quer dizer, pura, limpa, gente, é santidade. Para começar uma cura é preciso santidade, assim como é precisa a seringa totalmente esterilizada, sem micróbios, sem bacilo, sem nada, limpa, para libertar as nossas famílias, para sermos os aliados do Senhor. Claro que nós somos fracos, claro que nós já tivemos muitos pecados, claro que nós sentimos em nossa carne o fogo do pecado, mas é preciso uma decisão de santidade, como diz aqui a palavra, e que vos afasteis da imoralidade sexual. Nós não podemos admitir imoralidade nenhuma no campo sexual, nem na mente, nem nos pensamentos, nem nos desejos, e muito menos na prática, muito menos nos atos. Ah, mas a minha vida foi assim, eu estou acostumado, foi isso que eu vivi. Acaba com isso. Antigamente eles usavam as seringas apenas colocadas na água fervendo para todo mundo. Hoje quem faz isso? Ninguém. Hoje é preciso também acabar com toda a imoralidade dentro das nossas famílias. Não se admite simplesmente levar a coisa na base da água quente. Ou a gente parte para a santidade e salva as nossas famílias, ou as nossas famílias continuam se perdendo. Eu sei que muita gente quer fazer a tentativa de levar a coisa no mais ou menos, de continuar levando a coisa na base da água quente. Eu digo com dor, às vezes colegas meus acham que é possível e até aconselham, não vai por esse radicalismo, estão sendo radicais demais, não é bem assim. Eu sei, é uma dor no coração, é como um médico vendo que colegas seus continuam dizendo para as enfermeiras, para os técnicos e técnicas em enfermagem, não, pode continuar, é muito gasto esse negócio de seringa toda ela esterilizada e depois jogar fora, é um gasto demais, está usando cada vez uma agulha e depois joga fora. Não, volta como era antigamente, né? Põe aí na água quente, já é o suficiente. Qual é o médico que aguentaria isso? Gente, infelizmente dentro da nossa igreja nós estamos vendo isso. Eu não estou condenando a eles, estou alertando você, não aceite. Você tem o direito de não aceitar, você tem o direito de só receber daqueles que são os médicos de homens, os médicos da alma, só aquilo que é correto na medicina espiritual. E assim como na medicina só se aceita a agulha e seringa esterilizada, é a mesma coisa, só se aceita a qualidade de santidade. Não se pode mais levar as coisas na base da água quente, não se pode. É preciso erradicar o pecado dentro do matrimônio, como diz a palavra de Deus, é palavra de Deus.
E veja, é a tradução oficial da CNBB, para você não ter dúvida nenhuma. Eu não estou fazendo propaganda dessa tradução, mas ao mesmo tempo, se nós temos uma tradução oficial, agora ela é oficial. Demorou anos para a CNBB, portanto, Conferência Nacional dos Bispos, chegar a uma tradução que seja oficial. Portanto, as palavras são essas, não tem segunda explicação. A tradução é essa, é como no direito, a lei foi escrita naqueles termos, e todo mundo que entende um pouco de direito sabe, uma vez que está escrito com aqueles termos, são aqueles termos. Ninguém tem mais o direito de mudar. Primeiro, ninguém tinha o direito de mudar, porque já era a palavra de Deus. Mas alguns por isso, não é bem assim. A interpretação não é esta. Agora a interpretação está clara, porque a tradução aprovada oficialmente pela CNBB diz: a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Está aqui, a lei de Deus é esta. E como eu disse ontem na pregação, lei de Deus não no sentido de imposição, é como as leis da medicina, gente. Os médicos fazem assim porque eles sabem que o corpo humano é assim, porque eles sabem que o corpo humano reage desse jeito. É a mesma coisa, Deus sabe como é que as coisas são, por isso, sabendo de como as coisas são, Ele mesmo já põe as regras, Ele mesmo já põe as leis, e Ele sabe que assim como as injeções que nós tomamos, só podem ser totalmente limpas, sem nada de impureza, tudo tem que estar esterilizado, seringa, agulha, até o algodãozinho com álcool que passa no seu braço, antes de você tomar a injeção, tudo tem que estar esterilizado. É a mesma coisa, a palavra de Deus, e a palavra de Deus agora ministrada pela igreja diz: a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Estou pedindo, Senhor, para todos os meus irmãos, estou pedindo, Senhor, especialmente para nós homens que fomos mais vítimas, porque infelizmente, Senhor, desde a nossa infância nós já fomos brutalizados na dimensão sexual, Senhor. A verdade é essa, fomos brutalizados, porque nos ensinaram na rua, na base da pornografia, Senhor, e o Senhor sabe bem disso. Por isso, Senhor, nós carregamos verdadeiros vícios, nós carregamos verdadeiras taras, Senhor. Mas o Senhor que disse: essa é a vontade de Deus, que sejais santos, o Senhor pode mudar, o Senhor que mudou Agostinho, pode mudar a cada um de nós, o Senhor pode me mudar, o Senhor pode mudar cada um desses meus irmãos, Senhor, o Senhor pode mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar a nossa vontade, mudar, Senhor, a nossa concupiscência, mudar os nossos impulsos, o Senhor pode mudar, Senhor, o Senhor pode nos fazer santos. Mas o Senhor mostra que é preciso também, Senhor, uma decisão da nossa parte, e hoje estamos aqui, Senhor, para nos decidir, embora sentindo-nos fracos, justamente porque somos fracos, nós nos decidimos, Senhor, pela santidade. Nós dizemos com a Tua palavra que eu me afasto de toda a imoralidade sexual, Senhor, e não quero admitir nada mais de imoral na minha vida matrimonial. Esta é a Tua palavra, Senhor, e esta é a minha decisão, por mais duro que seja, Senhor. Assim como a amante de Agostinho foi radical e foi salvação para Agostinho, Senhor, eu quero ser radical, não me interessam os outros, mesmo se meu marido não aceita e não entende, eu aceito, Senhor, e vou lutar até o sangue por isso. Mesmo se a minha esposa não entende, mesmo se o restante da minha família não entende, mesmo se aqueles que deveriam me dirigir, Senhor, não entendem, eu entendi a Sua palavra e quero ser fiel à Sua palavra, Senhor. Eu quero erradicar da minha vida conjugal, toda e qualquer imoralidade no campo da sexualidade. Eu quero viver, Senhor, puro,
pura. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me o teu Espírito, Senhor. Senhor, leva a minha santidade. Senhor, esse é apenas o primeiro passo para chegar à santidade, Senhor, mas eu quero. Talvez seja uma tremenda cruz, talvez seja um tremendo sofrimento, uma grande dor, Senhor, mas é isso que vai me santificar, Senhor. Obrigado, porque o Senhor mesmo me dá a receita para transformar toda a minha família, e essa receita é santidade, e essa receita é pureza, total pureza no meu matrimônio, na minha vida conjugal. E veja, mesmo que você seja a mulher traída no seu casamento, aguenta firme, minha filha. Seja você aliada de Jesus e luta até o sangue, porque isso vai fazer de você santa. Mesmo que você seja vítima, seu marido separou-se de você e você vive chorando, aí está o meio para você se santificar. Aguenta firme, não vá você para a imoralidade como ele foi, não vá você para a prostituição, para o adultério como ele foi. Seja você santa, cuide você dos seus filhos, cuide você da sua família. Você agora está num caiaque sozinha, você está sozinha agora com os remos na mão, seu marido abandonou o barco. Aguenta firme, aí está o meio de você tornar-se santa. Eu sei que é uma coisa dolorosíssima para o marido ver-se traído pela própria esposa. Muitas vezes ela que abandonou o lar, ou ela até juridicamente fez com que você tivesse que sair de casa, porque ela foi a deslocada, e você foi obrigado até a deixar a sua casa contra o seu gosto, contra a sua vontade. Mas eu digo, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, Deus está com você. Primeiro você precisa salvar-se, depois você precisa salvar seus filhos, e você pode ser o instrumento de Deus para o resgate da sua própria esposa, ela que foi deslocada. A mesma coisa eu digo aos filhos. Talvez seu pai e sua mãe badernaram tudo, talvez seu pai e sua mãe, pela vida deles, estão fazendo da sua casa, da sua família, a maior confusão, desculpe, às vezes até a maior vergonha. Talvez a sua família seja uma vergonha só, por aquilo que seu pai e sua mãe mesmo faz. Mas opte pela santidade. Não parta você também agora para a revolta e para a imoralidade, para a bebida, para a droga, ou para uma vida de imoralidade. Não parta, nem você rapaz, nem você menina, por mais que o seu coração esteja machucado, ferido, aguenta firme. A receita é santidade, e a sua santidade pode ser e tem tudo para ser a salvação para o seu pai, para sua mãe e para toda a sua família. Talvez você seja o único dentro da sua casa, mas você pode ser, e Deus quer que você seja a salvação, o instrumento de salvação para toda a sua família, inclusive para seu pai e sua mãe e o casamento deles. Tudo pode ser possível quando a gente opta pela santidade. Você já entendeu tudo? Agora é apenas pedir. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo agora, e vai pedindo você sobre a minha família. Vem sobre mim, Espírito Santo, porque é só na fortaleza do Espírito que eu vou conseguir, Senhor. A guerra é tão grande, a agressão é tão violenta, Senhor, até mesmo a violência dentro de mim, Senhor, porque os meus membros mesmo estão tomados pelo pecado, pela imoralidade, Senhor. A guerra já começa dentro de mim, Senhor. Há como que duas pessoas, uma querendo a santidade e outra querendo a imoralidade, continuar na imoralidade, Senhor. Mas eu já optei pela santidade, e eu já rompi com toda e qualquer imoralidade, Senhor. Dá-me o teu Espírito, Senhor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito, Senhor, para me dar essa fortaleza, para me dar essa coragem, para me dar essa audácia, Senhor. É preciso ser intrépido, audaz, ousado, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Derrama o seu Espírito Santo, batiza-me, Senhor, no Espírito Santo. Eu ouso dizer, batiza a minha família. A minha família, Senhor, está escangalhada, mas é o batismo no Espírito que vai mudá-la, Senhor. Eu nem sei quanto tempo a gente vai demorar para que
vejamos a família totalmente resgatada, mas pelo Teu Espírito derramado, Senhor, tudo vai começar a acontecer, até acabar com todos os vírus, todos os bacilos, todos os micróbios que infestaram a minha casa, a minha família, Senhor. Mas nós chegaremos lá, porque a receita eu a quero colocar em prática: santidade. Senhor, o Teu Espírito é santo, e Ele é a fonte de toda a santidade. Batiza-nos, Senhor, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Santo. Levanta, fica de pé e diga: batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta os braços, vem, diga: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Meu coração. Mais uma vez, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta. Só o povo de Deus, braços erguidos, vem. Braços erguidos, solta a sua voz, ora no Espírito, ora, deixa o Espírito Santo lavar você. Imagina o Espírito Santo lavando, inundando, você quer, Ele quer. É a santidade que Deus deseja, é a ação de Deus, é o Senhor, é a iniciativa do Senhor. Ele vem até você e você quer, então se exponha, queira, deseje, solta a voz e imagina o Espírito Santo agindo na sua mentalidade, lavando a mentalidade velha, lavando as lembranças, lavando as ideias, mudando, batizando a sua mentalidade. Batiza-me, Senhor, batiza minha mentalidade. Batiza, Senhor, lava os meus olhos o que eu já vi, lava os meus ouvidos o que eu já ouvi. Lava, Senhor, os meus pensamentos, o que eu já imaginei. Lava-me, Senhor, eu quero pensamentos santos. Eu quero, Senhor, um olhar sem maldade. Eu quero, Senhor, um ouvido purificado. Eu quero palavras de amor somente para minha esposa, e um amor puro, simples, sincero, direto do coração. Eu quero, Senhor, ser expressão de amor para minha esposa, para o meu esposo. Peça ao Senhor que lave os seus gestos, peça ao Senhor que lave suas atitudes, peça ao Senhor que lave você inteiro. Batiza-me, Senhor, diga: batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, peça. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta. Abre as portas e pede, clama. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura,
Mais uma vez, levanta os braços, solta a voz, ora no Espírito. E agora, num segundo momento, peça que o Senhor lave o seu físico. Sim, quantos homens com experiências sexuais velhas, antigas. Quantos de nós tivemos experiências com prostitutas, com prostitutos? Ora sem medo. Peça o batismo no Espírito Santo também do seu físico, também dos seus órgãos genitais, por que não? Também das suas emoções, da sua sensibilidade, as suas mãos, meu irmão, as suas mãos, sim, os seus lábios, toda a sua pessoa, todo o seu físico. Ora sem medo, deseje, queira o Espírito Santo lavando lembranças, recordações e imaginação, mas também o seu físico, os pés, aonde você esteve, os lugares que você visitou, seus gestos, sim, os seus atos pagãos, os pecados que você cometeu e que deixaram resquícios, deixaram em você ranço. Lava, Senhor, lava, Senhor, lava, Senhor. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, sem medo. Ora sem medo, ora como quem quer ser lavado, ora como quem quer ser curado. Peça libertação, libertação, cura, Senhor, cura-me, Senhor. Rompe em mim, Senhor, tudo aquilo que está preso ao passado, tudo aquilo que em mim, Senhor, ainda é marcado. Cura-me, Senhor, é o que eu quero. Peça, cura-me, Senhor, o teu Espírito